Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Estamos na lição de número 13. Esta é a última lição desse trimestre. Estamos na última lição. Que vitória, que bênção. Quero te agradecer por você ter estado aqui conosco nesse trimestre. E, além de tudo, quero também agradecer por você ter nos ajudado, estar inscrito no nosso canal e, acima de tudo, estar compartilhando esta mensagem que traz muita evolução e muita revolução para muitos corações, transformando aprendizados em conhecimento. Queridos, a lição 13, o tema é o sacerdócio celestial. E o texto áureo diz: porque nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus capítulo 7, versículo de número 26. A verdade prática desta lição fala: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. O objetivo geral desta lição fala conscientizar de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Este objetivo geral é dividido em 3 pontos. O primeiro, expor que o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. 2, explicitar o sacerdócio universal da igreja. 3, afirmar o maior e mais perfeito tabernáculo. Também, queridos, é importante salientar que este primeiro tópico, ele fala: o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Primeiro tópico diz Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O segundo, o sacerdócio coletivo dos cristãos. Por outro lado, segundo o ensino. E no ponto 3 fala Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Olhando para o Novo Testamento e apontando também, pegando também uma sombra do que fala o Antigo Testamento, observamos que a pessoa de Jesus Cristo, ela aparece literalmente com três características, ou com 3 ministérios. Primeiro, ele aparece como rei. Segundo, aparece como o profeta. E terceiro, aparece como o sacerdote. Na teologia católica, só é sacerdote quem tem as bênçãos papais, ou de alguém que tenha a autoridade bispal para poder, na verdade, consagrar ou separar um sacerdote. Porém, pelas escrituras sagradas, vemos e entendemos que o apóstolo Pedro chamou a igreja, entre muitos outros adjetivos, falou que a igreja é sacerdócio real. Também, observando também o ponto 2, ele fala
algo importante quando se refere ao chamado. Primeiro, porque o crente, ou os crentes, a igreja, ela tem um chamado. E este chamado é o chamado para ser membros desse sacerdócio real. O Novo Testamento, ele assinala algo importantíssimo para ser pontuado. Por exemplo, olhando a carta aos Hebreus, e vemos na carta aos Hebreus uma das maiores citações e riquezas quando se refere ao papel do sacerdote ou o papel do sacerdócio de Cristo. Observamos também que, pelas Escrituras Sagradas, que Jesus Cristo, ele está, pelas Escrituras Sagradas, nos dá um ensino ou uma mensagem. Primeiro, ou até mesmo o que diz a palavra, ele aparece como o intercessor no céu. Segundo, aparece como advogado. E terceiro, Jesus aparece como sacerdote. Então, observamos pela palavra de Deus que a pessoa intrínseca, singular de Jesus, o Filho de Deus, ele aparece de forma muito rica e muito forte quando se refere ao papel e ao ministério sacerdotal. Porém, no segundo tópico, fala sobre o sacerdócio universal da igreja. Este sacerdócio universal da igreja, neste tópico, observamos pelo menos 2 tópicos. O primeiro fala uma doutrina bíblica fundamentada na pedra que é Cristo. O segundo mostra distinguindo a pedra que é Cristo de pedras vivas que são os crentes. Olhando para os ensinos da palavra de Deus, observamos que a ideia do Pai, a ideia de Deus é que construir um grande edifício chamado igreja. Mas como todos os edifícios, eles têm, na verdade, uma série de pavimentos. Quanto mais pavimentos, mais fundamentação, ou seja, mais fundamento precisa ser, ou seja, ter um alicerce mais profundo e mais forte. A Bíblia nos narra que o fundamento é Cristo. Ele é a pedra principal. Ele é a base principal. Observamos também pelas Escrituras Sagradas que quando olhamos, na verdade, toda essa base, esse fundamento, essa fundação, essa base que é Cristo, ela fora construída, baseada no ministério de Jesus no Novo Testamento, que assinala que nos evangelhos, o que é rico e o que se apresenta nos evangelhos, pelo menos são 3 coisas. A pessoa de Jesus. O segundo, as palavras de Jesus. E terceiro, a vida de Jesus. Quando olhamos por esse prisma, percebemos, na verdade, que a vida de Jesus Cristo, ela foi baseada numa fundamentação do Pai, de ter sido enviado pelo Pai, de ter, na verdade, vindo aqui por um propósito,
mas a igreja ela foi construída como numa visão de um edifício, ou seja, ela tem uma base, ela tem uma fundamentação. É por isso que os homens mudam, mas a igreja de Jesus Cristo não muda. Placas denominacionais no mundo é o que mais existe. Existem igrejas com nomes tão extravagantes, tão negativos, tão absurdos, e existem nomes que são interessantes, por sinal, à luz da palavra. Porém, tudo isso são placas denominacionais. Deus não tem compromisso com placa denominacional. O que Deus tem compromisso é o compromisso individual com cada crente que é lavado, redimido pelo sangue de Jesus. Estes crentes, eles são chamados as pedras vivas, os membros dessa igreja. Outro fator também que é interessante para pontuar aqui é que a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele continua sendo o mesmo. Os homens mudam, os marcos antigos podem até ser retirados e serem mudados. Os conceitos e as tradições e até mesmo os hábitos, e muitas das vezes até baseado nos usos e costumes, pode mudar. Mas a igreja de Jesus, ela não muda, porque ela foi construída baseada nos seus ensinos. É por isso que o ministério de Jesus, ele influenciou a vida dos apóstolos. Os apóstolos influenciaram os 70. Consequentemente, a igreja viveu uma vida de influência por homens e por mulheres que andaram e que andam com Deus até os dias de hoje. Também, no terceiro tópico desta lição, fala sobre o maior e mais perfeito tabernáculo. E ele nos traz, pelo menos, 3 subtópicos. O primeiro, o santuário terrestre. O segundo, o santuário celestial. O terceiro, o sacrifício perfeito de Cristo. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, observamos que o livro de Hebreus, até hoje, ninguém sabe quem de fato escreveu, e onde a Bíblia não fala, o homem precisa se calar. Mas o livro de Hebreus é um estudo sistemático sobre o sacerdócio, sobre a vida sacerdotal, sobre o que acontecia no Antigo Testamento e sobre também o sacerdote que é chamado Jesus. No Novo Testamento, esse termo sacerdote, ele é singularmente apontado para Jesus. Também vale ressaltar que quando se refere o maior e mais perfeito tabernáculo, observamos que o santuário terrestre, ele tinha uma geografia baseada em pátio, santo lugar, santo dos santos ou santíssimo lugar. Onde o sacerdote trabalhava e atuava era nesse ambiente. Ali era a geografia de trabalho dele.
olhamos para as Escrituras também, vemos que o sacerdote, ele, nesse santuário terrestre, ele ministrava no tabernáculo e ele ministrava desde do pátio até quando chegava o papel do sumo sacerdote até no Santíssimo Lugar. A responsabilidade dele era tamanha porque era uma responsabilidade com o povo. Realmente, queridos, o povo respeitava os reis de Israel. O povo respeitava também os profetas. Mas o povo também respeitava os sacerdotes. Porque os sacerdotes era que faziam, na verdade, intermediava muitas das queixas ou pecados ou transgressões ou faltas que eles apresentavam ali no tabernáculo. Também observamos também aqui nesse tópico é que quando o tópico ele fala sobre o sacrifício perfeito de Cristo. Queridos, segundo Paulo, o teólogo e apóstolo Paulo, ele descreveu em Romanos capítulo 12, versículo 1, quando ele faz uma súplica, um pedido, um clamor, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Primeiro, o sacrifício tinha que ser vivo. Segundo, o sacrifício tinha que ser santo. E terceiro, o sacrifício tinha que ser agradável. Então, um sacrifício perfeito, ele tinha que ter essas três características. E Jesus não foi assassinado. Jesus não foi vítima de homicídio. Jesus, ele se entregou por nós. Jesus não foi, na verdade, vítima de uma emboscada. A Bíblia diz que ele pegou a sua vida e a deu por nossas vidas. É por isso que nós precisamos entender que o sacrifício perfeito de Jesus foi feito. E aqui temos algumas aplicações para colocar. Primeiro, nós percebemos pelas Escrituras Sagradas que os sacerdotes tinham que vir da tribo de Levi, da casa de Arão. Era uma regra, era um critério, era uma designação do Senhor. Porém, hoje, na atual conjuntura, existem as formas de separação de sacerdotes, de diáconos, auxiliares, diáconos, colaboradores, obreiros, presbíteros, pastores e etc. Os critérios hoje podem ser os mais, na verdade, rigorosos que existem. Mas existe algo que é importante pontuar aqui. O critério para que um diácono fosse reconhecido o seu papel diaconal. Primeiro, ele tinha que ser de boa reputação. Segundo, ele tinha que ser cheio do Espírito Santo. E terceiro, ele tinha que ser um homem de um coração sábio. Aqui, neste momento, a gente pode fazer uma grande reflexão, porque assim como Deus designava que os sacerdotes viessem da tribo de Levi, da casa de Arão, assim eu estou falando para pessoas
que também tem um chamado de Deus, que também tem, na verdade, uma vocação, que também, na verdade, tem algo que sabe muito bem que Deus os chamou. E aqui eu quero convidar você a fazer, na verdade, uma entrega completa, porque a Bíblia diz que Jesus, ele fez o sacrifício vivo. Vivo vem de viver. Viver com alegria, viver com felicidade. Se entregou, mas ele se entregou com alegria, sabendo que de fato ia passar pela morte, mas ele se entregou. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque muitas das vezes falta a entrega. Segundo, é santo o sacrifício para ser aceito no Antigo Testamento, ele tinha que ser santo. Santo é ser separado. Santo ele é que não teria que ter mancha, não teria que ter nada que o discriminasse como impuro. Nossas vidas, muitas das portas não se abrem porque tem coisas que precisam ser tiradas da nossa vida, arrancadas da nossa vida. A Bíblia, ela narra muito bem que não foi difícil tirar o povo de Israel do Egito, mas o difícil foi tirar o Egito do povo de Israel. E também o sacrifício tinha que ser agradável. Sabe, ser agradável é ser simpático. É ser, na verdade, charmoso, atencioso. É chamar a atenção. É aquilo que diferencia. É algo completamente ímpar e singular. Ser agradável, queridos, é aquilo que você, na verdade, pode fazer hoje. Entregar os seus sonhos, os seus projetos nas mãos dele, para ele abençoar muito mais a sua vida. E aqui eu termino este momento, esta última lição desse trimestre, te convidando a deixar o seu like, a se inscrever no nosso canal e também a compartilhar esta mensagem. Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.